Doutora Glenda Mangueira, para começar, não dá para fugir dessa pergunta, né? Muita gente tem dúvida. O que é longevidade, hein? Bom dia a todos. Bom, longevidade é um termo global, mas que envolve o processo de envelhecer de adquirir novos anos, né? De aumentar a expectativa de vida, de fazer com que algo que é biologicamente vivo possa permanecer assim por um tempo maior mas, na verdade, quando a gente traz isso para o ser humano, né, a gente fala do envelhecimento do ser humano, a gente vai promover mais do que necessariamente o aumento de anos, mas sim buscar o aumento da qualidade desses anos. Sim, doutora, e como é que funciona o processo de envelhecimento no ser humano? Bom, gente, primeira coisa que eu acho que é preciso colocar é que envelhecer é inexorável, é inevitável, faz parte de qualquer, como disse, ser biologicamente vivo. Então, isso eu coloco para que nós tenhamos cuidado não vou envelhecer, né? Nós vamos. Inclusive, acho que isso é um grande privilégio, visto que se envelhecemos, estamos lá porque estamos vivos, né? Não tivemos condições de sair das etapas de adolescência, adulto jovem, adultez madura, né? E o envelhecimento ou terceira idade, e hoje até a quarta idade, que é o tempo que supera aí os 80 anos. Ah, isso ainda assusta muita gente, doutora? A senhora que recebe muitos pacientes? Bom, o público que procura o geriatra hoje, ainda na maioria, são pessoas que já chegaram lá. E acho que quando a gente chega no envelhecimento mais próximo à quarta idade, essa de 80, 90, não assusta mais. Talvez alguns já tenham um pouco mais de premência do processo de finitude e pensem um pouco mais do que foi sua vida e que tem pouco tempo ainda. Mas quem chega aos 60 tem cada vez mais se buscado uma nova vida após os 60, né? Uma aposentadoria saudável, né? A postura de se cuidar, de buscar dicas e orientações seguras, baseadas em evidência científica que possam te ajudar a ter uma longevidade saudável. Porque nós podemos ser longevos, mas doentes. Uma das coisas que marcam o envelhecimento humano é que aos 60 anos cronológicos, ou seja, eu tenho 60 anos em números, necessariamente eu posso ter a saúde de alguém de 40, de alguém de 30, mas posso ter a saúde de alguém de 90, 100. Se a gente for colocar assim, em termos leigos, é fácil imaginar que aos 100 anos eu não vou estar tão funcional e tão ativo quanto aos 60, né? Sei. Doutora, então, e qual é a expectativa de vida? O que mudou em relação aos brasileiros piauienses? Bom, vem mudando, isso é uma novidade realmente dos últimos 10, 20 anos, a nossa transição epidemiológica, onde a maioria das pessoas estão chegando ao nascer, tem uma expectativa de vida de 73 anos mais ou menos no Brasil, né? E depois que você chega aos 60, aos 70, você vai adquirindo novas expectativas de vida. Doutora, e é possível envelhecer bem mais com mais saúde? É sim. Lembrar que o envelhecimento é multifatorial, então vai depender de como você trabalhou desde a sua infância o seu organismo, sua expectativa de convivência, até o seu psicológico, a sua nutrição, né? Como você conquistou a sua adultez e como você conquistou o seu envelhecimento. Então, você usou seu corpo bem? Você tratou ele bem? As doenças que te acometeram? Então, não é tão simples como uma matemática. É muito individual. E é uma palavra que a gente usa muito na geriatria, a heterogeneidade, ou seja, não somos todos iguais a partir dos 60 anos. Cada um envelhece de um jeito. O que se procura do ponto de vista populacional, adicionar práticas que, bem feitas, podem sim lhe trazer mais qualidade de vida, mais longevidade, qualidade aos anos que você vai conquistando. Sei, doutora, o que é a medicina da longevidade e medicina regenerativa e integrativa? São a mesma coisa ou não? Bom, a medicina que eu pratico como geriatra e alopata é uma medicina baseada em trabalhos científicos, evidências de medicamentos, tratamento de doenças e o uso de não medicamentos, que são, na verdade, assim, práticas que podem te trazer um bom envelhecimento. Trabalhar com coisas que não fazem isso, como talvez algumas práticas de uso de medicamentos que prometem o não envelhecimento ou reconstituições, ainda não é uma base de evidência científica tão forte. E aí a gente precisa ter um pouco de cuidado, que não é para todo mundo. Então, a prática da medicina alopata é a prática que nós, como geriatras, hoje fazemos.
Olha, como a doutora acabou de falar, é cada vez mais possível envelhecer com saúde nos dias de hoje. Com alguns cuidados e dicas simples, é possível viver por mais tempo, com mais qualidade de vida. Vamos ver? Aos 69 anos de idade, Dona Zila tem uma disposição de dar inveja. Vaidosa, está sempre bem vestida e, claro, não dispensa um salto alto. Ela mesma faz questão de fazer as tarefas de casa, limpa tudo e, mesmo assim, ainda tem energia para fazer o que mais gosta com sua neta, Maria Clara, dançar. Não posso parar não, que eu sou como bicicleta, se eu parar eu caio. E gosto muito de ler bons livros e faço palavrinha cruzada. Quando eu não tenho o que ler, eu pego a lista telefônica, mas descubro tanta coisa. Dona Zila revela o segredo para tanta disposição aos 69 anos. Há mais de 30 anos, ela resolveu investir numa alimentação balanceada, rica em fibras, vitaminas e frutas. A aposentada evita comer doces e frituras. Com 1,30 m de altura, ela está com 45 quilos. Além da alimentação, Dona Zila também adora fazer exercícios físicos. Minha alimentação é toda balanceada, muita fruta, folhas verdes. Não tomo suco, eu deixo o suco para comer a fruta, porque é fibra. É bom para o funcionamento do intestino. Aí eu como granola, farinha de linhaça, o leite desnatado. Eu me cuido muito, porque eu quero viver muito. Agora, mas primeiro, para que você viva muito, para que você tenha saúde, você tem que ter um Deus muito grande dentro de você. Primeiro eu faço minha oração, porque Jesus dá 24 horas para a gente. E a gente não tem 5 minutos para ele? Não, eu passo 25 minutos, pode o telefone chamar, pode me chamar. Eu estou trancada no meu quarto, estou entrando em contato com ele, para que ele me dê essa energia, essa força, para eu vencer. Então, doutora, a gente viu aí, né, se quem se cuida realmente consegue chegar lá com mais saúde, como a gente viu esse exemplo, né? Que legal, é assim mesmo? Sim, como eu falei, essa pessoa conquista isso através de práticas que são diárias, constantes, né? Que possivelmente as doenças que ela tem estão bem controladas, em função de que ela procura assistência médica ou tem acesso à assistência médica. A medicina do ponto de vista que eu estou colocando, que é a medicina alopata. Não falo aqui da medicina de outros formatos que vêm sendo colocados para o anti-envelhecimento, baseado talvez em avaliações de vitaminas, ou excesso de vitaminas, ou hormônios. Isso é uma área que ainda está sobre, vamos dizer assim, criação ou em validação para o Brasil e para a nossa população. Então eu só peço atenção a essas práticas, porque nem sempre cabem todos, né? Mas uma das principais dicas que você vai até colocar, né, na matéria, nesse sentido de como envelhecer bem, é assim, gente, é construir realmente uma estrutura psicológica, emocional e de saúde corporal positiva. E aí é muito individual, lógico, mas cuidar das doenças que tem, praticar atividade física regular, ter uma alimentação saudável desde quando? Desde quando começou. Doutora, e falando nisso, o que é um estilo de vida saudável, na opinião de vocês, especialistas? Pois é, né? Aí assim, buscar o fisiológico. O que é o fisiológico? Você precisa dormir, você tem que ter horas de sono, tem que ter um equilíbrio em relação aos seus alimentos, você não pode exagerar, né? Aos hábitos também construídos, tabagismo, alcoolismo, gordura. Então hoje sabe-se o quê? Não a gordura saturada, não a alimentação rica em gordura, fritura, né? O gasto energético deve ser ponderado, mas você precisa de atividade aeróbica junto com a atividade resistida, que é a musculação, que é o exercício resistido. Você precisa manter um bom tônus muscular, né? Isso eu estou falando para o indivíduo que é funcional, porque nós estamos falando aqui de quem pode conquistar essa etapa, porque também tem um outro grupo de idosos que não vão poder, porque estão ou acamados ou em cadeira de rodas por uma situação de uma doença. Inclusive, doutora, a gente vai já falar nesse assunto, mas antes eu queria saber da senhora, por que o equilíbrio hormonal ele faz tanta diferença? Pronto, do ponto de vista hormonal, gente, inclusive aí já falo que biologicamente isso é feito durante o sono na maior parte das vezes. Os hormônios eles têm ciclo, ele precisa passar por etapas fisiológicas, não é por isso, não é à toa que nós temos que dormir, estado de vigília, Em certos momentos durante a noite, os hormônios são liberados para melhorar o estado de imunidade, para melhorar o contexto da oxidação. Então, isso fisiologicamente sendo mantido já é uma boa prática. O que nós não podemos confundir é
que a aplicação de hormônios, muito polêmico ainda, né? Usar hormônios que você possa estar acrescentando, mesmo que você não tenha deficiência deles, isso ainda custa a gente a ter como uma prática normal. É bom que a gente tenha um pouco mais de cuidado, que não é todo paciente que tem esse perfil de possibilidades, tá? Mas não é exatamente essa a solução. A solução é você manter fisiologicamente os seus hábitos, quantidade de sono, um sono positivo, um sono normal, que muitas pessoas hoje evoluem com doenças obstrutivas do sono, a apneia do sono, né? A roncopatia. Então, assim, lembrar disso, lembrar que roncar não é muitas pessoas nem falam, mas tem vergonha no assunto. Não é isso, ninguém ronca porque quer. E a roncopatia é uma das grandes doenças do sono e uma das grandes patologias que vão tirando funcionamento normal de cérebro, descarga hormonal fisiológica que deveria acontecer durante o sono acaba não acontecendo, privação de oxigenação de cérebro, coração, que são órgãos vitais. Então, falar só em sono já é um grande apanhado de informações que a gente pode ter, e de modificações de estilo de vida que podem já corrigir doenças ou patologias futuras. Costumo dizer que durante um sono mal dormido, que a pessoa passa com oxigenação cerebral baixa durante 1 ano, 2, 10, 20 anos da sua vida, vai chegar aos 60 com amnésia temporária, com um retardo na atenção. Então, hoje tem um boom, né, de diagnóstico de Alzheimer. Necessariamente não é Alzheimer, e sim um envelhecimento precoce da maioria das vezes. Desde das mitologias a gente busca, né, a fonte da juventude eterna e assim a gente vai. Então hoje a gente vive um tempo em que você consegue não reverter, mas consegue retardar muito bem. Recentemente, não, mas alguns anos atrás, a revista Veja botou a imagem de uma mulher famosa com ela e a sua mãe, à mesma idade, né? Então, há 30 anos atrás, ter 50 anos era uma idosa. Hoje não é mais, né? Então, as práticas de saúde que te permitem hoje manter pele bem conservada, te manter esteticamente bem, tua autoestima elevada, as práticas de saúde que permitem que você tenha boa funcionalidade muscular, osteoarticular, você consegue hoje, com a evolução tecnológica, médica e de saúde global, tratar das coisas precocemente, fazer diagnósticos precocemente. Não se morre mais tão cedo, né? Porque até 40, 60 anos atrás não se chegava aos 70, 80 anos. Nossa faixa etária era até 50, 55. Morria-se de doenças agudas e de infecções graves. Então hoje as doenças saíram dessa linha e nós estamos morrendo mais futuramente de doenças cardiovasculares, neoplasias, quer dizer, ou seja, são doenças que vão acontecer pelo processo de chegar lá, né? Então, quando se termina esse estágio de vida jovem, a gente nem chega a ter as doenças crônicas. Então, a realidade de hoje eu consigo ir mais no meu tempo de vida, eu posso sim chegar lá, com todas, apesar de ter doenças crônicas, eu cuidando delas muito bem, eu posso ter sim uma excelente qualidade de vida ao chegar aos 70, aos 80 anos. Doutora, quais são os principais sintomas de envelhecimento do homem e da mulher? Existe muita dúvida em relação a isso, né? Tem muito a ver com hormônio também, né? Acho que quando entra na menopausa as mulheres, né, elas começam a ter um pouco mais de dificuldades relacionadas à pele, né? A falta hormonal, a privação hormonal traz sintomas em algumas desagradáveis, que são os fogachos, né? O primeiro sinal de envelhecimento, posso colocar que é a presbiacusia já, né? Que é um processo fisiológico natural, que é aquele afastar o braço para ler, né? Ele é o primeiro sintoma, então. Eu estou sentindo recentemente essa necessidade. Então, assim, chegou aos 38 anos, 40, nosso músculozinho do olho já perdeu a validade. Ele está precisando do apoio do óculos. Então, a medicina me trouxe o óculos, fazendo com que eu leia e não precise mais nenhum problema em relação a isso. Então, a medicina vai modificando a história natural do meu biológico. E aos poucos a gente vai se adequando e vai chegando lá. Agora, não é só isso. Existe sim uma prática de mentalização de um bom envelhecimento. Você precisa você precisa estar bem com a idade que você está, né? Você precisa ter vivido boas etapas ou querer construir uma boa etapa apesar dos 60, dos 70, dos 80. E trabalhar esse aspecto psicológico é muito importante, porque a gente tem que lidar com as etapas naturais da vida. Agora, faça a prática de atividade física, pare o cigarro,
pare o álcool, pare a picanha final de semana. Os donos de restaurantes não vão gostar dessa matéria. Mas a verdade é assim, a gente se alimenta muito mal, oxida nossas células mais rápido ainda, né? Cria um hábito do sedentarismo e isso é totalmente averso a se viver bem mais tarde.